Olá, eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, hoje vou falar sobre um coração endurecido, deleita-se no pecado, retém os dízimos e as ofertas. Um dos sintomas de um coração endurecido é sentir prazer em participar do pecado e em dar total liberdade às concupiscências da carne, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Isso ocorre quando a natureza pecaminosa domina completamente o ser interior das pessoas, de modo a dirigir suas vidas. Elas carecem de um temor apropriado de Deus, o que restringiria seu comportamento corrompido. Em contraste, quando o coração de uma pessoa está alinhado ao de Deus, ela reconhece que o pecado é apenas um prazer temporal que a conduz à destruição e à morte eterna, de modo que não quer envolver-se. A fim de evitar um coração endurecido que busca o pecado, devemos seguir o exemplo de Moisés, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Um coração endurecido sempre busca uma razão para não dizimar ou ofertar ao Senhor. Para uma pessoa cujo coração se esfriou, honrar a Deus não é uma prioridade. Assim, encontra desculpas para livrar-se desse compromisso. Por exemplo, ela pode alegar que Deus não necessita de dinheiro para fazer sua obra, ou que é responsabilidade do governo ajudar os pobres e destituídos de recursos, e que não deveríamos dar uma parte do nosso salário para aliviar as necessidades dos menos afortunados. Tal mentalidade é oposta à de Maria, uma seguidora de Jesus, que deu o melhor que tinha para o seu Senhor, conforme João, capítulo 12, do versículo 3 ao 5. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? O coração de Judas corrompera-se a ponto de fingir que estava preocupado com os pobres, quando ele mesmo estava roubando os fundos designados para eles, conforme João, capítulo 12, versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quando Judas viu a grande oferta de amor que Maria derramou sobre Jesus, suas palavras de repreensão revelaram a dureza de seu coração. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Quando uma pessoa não deseja adorar a Deus, isso é um sinal claro de que algum endurecimento aconteceu em seu coração. Aquele que vive constantemente sem a presença manifesta de Deus se acostuma com a formalidade religiosa, que está bem longe da verdadeira adoração. Esse indivíduo essencialmente vivencia a ausência da presença do Deus a quem ele afirma servir. De fato, geralmente rejeita a presença genuína do Senhor, porque esta o convence da sua necessidade de arrepender-se dos seus pecados, da sua falta de amor, da sua carência de experimentar uma transformação de coração. Receba o Senhor Jesus como teu único e eterno Salvador, o mais rápido possível, na igreja mais próxima de você. O reino de Deus é real, perfeito e eterno. Lá não haverá mais dor, lágrimas, enfermidades ou morte. Jesus é o cabeça no mundo espiritual. Somente Ele pode lutar contra as potestades, os principados, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se você o tem, está protegido. Se não tem, não tem proteção alguma. Jesus nos garante que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não chegou ao coração do homem, isto é o que Deus tem preparado para todos nós, vida eterna. E saiba que Deus entregou à humanidade 4 instituições básicas: a família, o governo humano, Israel e a igreja.
Estas instituições são uma característica ou atributo de Deus. A família ilustra a unidade de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O governo humano ilustra o julgamento de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Israel ilustra a eleição de Deus. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 18. Capítulo 11, do versículo 1 ao 5. A igreja ilustra o amor de Deus. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 27. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária. Sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.